Ao dar uma olhada nas notícias, parece que os conflitos nunca vão acabar. Nancy DeMoss Wolgemuth explica o porquê. Não há novidade alguma quanto à ascensão e queda de reis e reinos malignos ao longo da história. Isso sempre será o caso, até que o Rei Jesus venha estabelecer o seu reino aqui na Terra. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Nancy tem nos conduzido por um estudo do livro de Daniel, porém não de uma forma acadêmica. Em algum momento, a vida pode parecer sem sentido. E é nessas ocasiões que você precisará se apegar a essas verdades. Nancy está prestes a explicar, continuando a série O Céu Reina. Ela começa compartilhando partes de um e-mail de Colin Shaw. Colin tem lutado contra o câncer nos últimos anos, e no ano passado ela descobriu que o câncer voltou com força total. Nossa equipe visitou Colin e sua família, e você pode encontrar o link da entrevista aqui na transcrição do programa de hoje ou no nosso site www.avivanossoscoracóis.com. Vamos ouvir parte do e-mail compartilhado. Ela disse: "Acho que talvez faça mais sentido compartilhar o que está acontecendo conosco se eu começar com um relato dos capítulos 8 a 10 do livro de Daniel. Essa é a mensagem que temos estudado nos últimos dias. Antes de começarmos o capítulo 11 de Daniel hoje, gostaria de compartilhar com você algumas passagens do que Colin escreveu. Ela disse o seguinte: "Não havia ninguém igual a Daniel em sua fé, conhecimento e sabedoria. Ele era um homem de coragem, integridade e oração sem igual. Em uma visão, Deus revelou a Daniel que 70 anos de uma horrível desolação estavam reservados para o seu povo. Em resposta, Daniel orou: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu povo. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia." Isso vem de Daniel, capítulo 9, versículos 4 e 17 a 18. Colin continua: "Daniel conhecia Deus tão intimamente, confiava nele de forma tão implícita, que, ao se deparar com uma realidade devastadora, que ele sabia vir da mão de Deus, imediatamente ancorou suas orações na compaixão, graça e fidelidade de Deus. Mas ele também sofreu profundamente com o conhecimento do que estava por vir. Veja como seu coração e corpo reagiram às notícias." Então ela cita várias frases retiradas de vários capítulos de Daniel. Frases como estas: "Fui dominado e fiquei doente por dias. Fiquei muito perturbado. Não restou força em mim. Meu rosto ficou pálido como a morte e eu estava sem poder. A angústia me domina e eu estou sem poder. Não tenho força e não há fôlego em mim." Daniel disse todas essas coisas. E Colin disse: "Sou muito grata que um homem poderoso de Deus como Daniel tenha sido totalmente humano, destruído por más notícias, mesmo enquanto estava plenamente convencido da abundante compaixão de Deus. Um amigo me encorajou desde o início a aceitar a dor e o luto, a ser gentil comigo mesma nas noites sem dormir e nas lágrimas constantes e no estresse físico de tudo que tenho passado. Esta foi a palavra que eu mais precisava naquele momento, e é o que vejo Daniel modelando para mim. É aceitável ficar arrasada, não de forma definitiva, mas num sentido humano imediato. É aceitável ficar arrasada com notícias iminentes de morte e de destruição." E ela continua: "Então, nossa família tem caminhado nas sandálias de Daniel neste último mês.
nós clamamos em luto. Contamos com a compaixão e fidelidade de Deus. Nos sentimos estressados, fisicamente doentes e emocionalmente cansados como nunca antes. Também sentimos profundamente que somos preciosos para Deus, mesmo no meio do luto. No final do capítulo 10 de Daniel, ele diz: "O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte." Ela encerra dizendo: Deus pode permitir notícias devastadoras, mas quando somos preciosas para Deus, temos todos os seus recursos infinitos ao nosso alcance. Temos paz, mesmo em meio ao terremoto. Temos força em meio à grande fragilidade. Quando li esse testemunho, pensei: tenho que compartilhar isso com as nossas amigas que têm ouvido nossa série sobre Daniel. Porque esta é uma ilustração na vida real do porquê de tudo isso importar e o que significa para nós. Há alguém ouvindo isso hoje que acabou de receber o diagnóstico de câncer ou alguma outra notícia terrível. Sua vida vai mudar para sempre por causa de algo que acabou de acontecer, ou algo que está prestes a acontecer, ou mesmo alguma situação crônica que você esteja passando por anos. E ao ver a vida de Daniel, é aceitável sentirmos todas essas emoções profundamente em nossa humanidade. Mas também no meio da dor e das perplexidades, podemos ter certeza de que somos preciosas para Deus. Saber que Ele oferece paz e nos dá força. Então, ó Senhor, antes mesmo de passarmos para o capítulo 11, eu oro pela irmã, ou talvez o irmão que está nos ouvindo agora e que precisava dessa palavra de Colleen. A tua palavra não foi somente para Colleen, é para todos, pois ela é a tua palavra. Então, Senhor, conceda graça e paz e força e nos assegure de sua compaixão e fidelidade, de tua bondade e misericórdia, mesmo no meio dessas situações muito difíceis. E agora que vamos examinar um dos capítulos mais difíceis em toda a Bíblia, eu oro para que o Senhor nos dê entendimento, ouvidos para ouvir e corações para receber o que isso significa para a igreja e para nós hoje. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ok, deixem-me recomeçar por 1 minuto. Os capítulos 10 a 12 formam uma unidade no livro de Daniel. Espero que você tenha lido o livro de Daniel. Mas quando você chegar ao capítulo 11, leia-o no contexto dos capítulos de 10 a 12. O ano é cerca de 539 a.C. Daniel agora está próximo aos 90 anos de idade, e esta é a última de 4 visões proféticas dadas a ele na segunda metade do livro. Há um segmento longo, começando no capítulo 10, versículo 20, até o capítulo 11, que é um capítulo longo, e depois até os primeiros 4 versículos do capítulo 12. Todo esse segmento é um anjo falando com Daniel, e acreditamos que possa ser Gabriel. Portanto, tudo que veremos hoje é o anjo falando com Daniel. No final do capítulo 10 de Daniel, onde paramos, versículo 21, esse anjo lhe disse: lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E então chegamos ao capítulo 11, no versículo 2, e esse mesmo anjo diz: vou dar-lhe a conhecer a verdade. Ele preparou isso. O que estou prestes a lhe dizer é algo que Deus registrou em seu livro da verdade. Ele registrou para nós a verdade. Portanto, o capítulo 11 de hoje e o capítulo 12 de amanhã serão a explicação, a mensagem que Deus deu ao anjo para dar a Daniel. Isso é a verdade.
Veja bem, o capítulo 11 de Daniel é uma narrativa longa e complexa. Se você tirou um tempo para lê-lo antes deste episódio, e eu espero que tenha feito isso, provavelmente se perguntou: o que tudo isso quer dizer? E será que isso realmente importa? Este capítulo descreve séculos de conflitos entre potências mundiais que parecem irrelevantes para nós. Nunca ouvimos falar de muitas das pessoas que serão mencionadas neste capítulo. Eu não vou tentar desmembrar todos os detalhes no tempo que temos hoje, mas lembre-se que eu gostaria de dar um panorama geral. Este capítulo inclui dezenas de profecias surpreendentemente específicas, a ponto de haver comentaristas ao longo dos anos que sentiram que não há como Daniel ter escrito isso, que alguém deve ter escrito isso depois que todas essas coisas aconteceram. Mas sabemos que foi Daniel quem o escreveu. Deus lhe deu essas profecias surpreendentemente específicas, que são previsões de eventos históricos reais, centenas de anos antes de acontecerem. Eu poderia profetizar coisas que vão acontecer daqui a 100 anos, mas não com 100% de precisão. Mas Daniel o fez, sob a inspiração do Espírito Santo, com 100% de precisão. Este capítulo detalha a ascensão e queda de reis e reinos malignos e poderosos. Parece repetitivo porque há um padrão neste capítulo. Você verá a descrição de centenas de anos de história, parte da qual continuou ao longo de toda a história humana. Portanto, o que aconteceu naqueles anos ainda está acontecendo de várias maneiras em nosso mundo hoje. Vemos também neste capítulo que essas nações e reinos em questão se opõem e perseguem o povo de Deus. Este capítulo descreve um tempo de grande tribulação para a nação de Israel. É importante lembrar, ao mergulhar nisso, que todos esses detalhes sobre a ascensão e queda das potências mundiais, gentias, eram permitidas e decretadas pelo Deus do céu, antes de acontecerem. Os reis, as nações, estavam cumprindo a vontade de Deus. E assim é hoje em nosso mundo. O futuro é totalmente conhecido por Deus, como se já tivesse acontecido. Aqui está o que eu amo. Tudo está sob o controle dele. Espero que essa verdade venha à sua memória quando se sentir incerta em relação ao futuro. Seu futuro, o futuro de sua família, o futuro de seus filhos, o futuro de seu marido, sua saúde, o futuro de nosso mundo, o futuro das nações, estão sob o controle de Deus. Lembre-se disso quando assistir às notícias e for tentada se preocupar com o resultado de vários eventos mundiais. Lembre-se, o céu reina. Percebemos 4 sessões no capítulo 11. A primeira sessão está nos versículos 2 a 4 e são algumas profecias sobre os impérios persa e grego, levando a Alexandre o Grande. Ele se tornou rei em 336 a.C., 200 anos após essa profecia. Os versículos 3 e 4 dizem: então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Este é Alexandre. Logo depois de ser estabelecido, o seu império se desfará e será repartido por os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. Sabemos que após a morte de Alexandre, em 323 a.C., o Império Grego foi dividido entre 4 de seus grandes generais. E o resto da profecia de Daniel, capítulos 11 e 12, acompanha 2 dessas 4 dinastias. São os reis do norte, você lerá isso várias vezes no capítulo 11. Os reis do norte eram os governantes da Síria, eram conhecidos como os Seleucidas.
Aos reis do sul, esses eram os governantes do Egito, conhecidos como os Ptolomeus. Então, os versículos de 2 a 4 são previsões sobre os impérios persa e grego. Em seguida, os versículos de 5 a 20 prevêem quase 200 anos de guerras crônicas entre os reis do norte e os reis do sul. Norte e sul de onde? De Israel. Os reis do norte e os reis do sul. Ao longo deste capítulo, o que você vê repetidamente é que um ganharia a vantagem e, em seguida, a potência derrotada se ergueria e se tornaria vitoriosa. Isso vai e volta entre os reis do norte e os reis do sul ao longo de todo esse capítulo. Ocasionalmente, as duas potências fariam um tratado. Às vezes fariam uma aliança, arranjando um casamento real. Mas as alianças nunca duravam. Havia momentos ocasionais de paz, mas eram poucos e distantes entre si, e nunca duravam muito. Lembre-se de que Israel estava situado entre essas duas potências beligerantes, portanto, Israel muitas vezes estava no fogo cruzado. Basicamente, quem estava no controle, quem detinha o poder, controlava a Terra Santa. Esses são os versículos de 5 a 20. 200 anos de guerras entre os reis do norte e os reis do sul. Nos versículos de 21 a 35, vemos o surgimento de um novo rei Seleucida no norte. Aperte o cinto, Antíoco IV Epifânio. Se você tem acompanhado esta série, já ouviu falar no nome dele. No capítulo 8, ele é o pequeno chifre no sonho de Daniel. Falamos sobre ele em detalhes quando estávamos no capítulo 8. Antíoco governou de 175 a.C. até a sua morte em 164 a.C. Vou citar alguns versículos sobre ele do capítulo 11. Diz no versículo 21: ele será sucedido por um ser desprezível. Outra tradução diz pessoa vil. Não me parece uma descrição de alguém agradável, em Daniel, capítulo 11, versos de 21 a 26. Ele será sucedido por um ser desprezível, que invadirá o reino. Um exército avassalador será arrasado diante dele. Ele agirá traiçoeiramente. Ele tramará a tomada de fortalezas. Com um grande exército juntará suas forças contra o rei do sul. O rei do sul guerreará com um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Vemos nos versículos 28 e adiante que este homem vil, desprezível, Antíoco Epifânio, se levantará contra o povo de Deus. Ele causará grandes danos à sua cidade santa, Jerusalém. E sabemos, pela história, que em 167 a.C., Antíoco Epifânio saqueou o templo em Jerusalém. Ele roubou cerca de $1 bilhão em bens e artigos em valor atual. 80.000 judeus foram mortos, 40.000 judeus foram levados como prisioneiros, 40.000 foram vendidos como escravos quando ele invadiu e saqueou Jerusalém. O versículo 28 diz: o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela. Lembre-se dessas palavras. Ele empreenderá ação contra ela. E, em outras palavras, tomará medidas. Em seguida, os versículos 30 a 32 dizem assim: navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança e, voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo
o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Algumas versões dizem que eles permanecerão firmes ou que eles mostrarão força. E o que eles farão? Eles tomarão medidas. Ok, apenas algumas observações sobre este trecho. Em primeiro lugar, esta é a primeira de apenas 2 referências a Deus neste capítulo muito longo e complexo. A outra vem no versículo 36. Portanto, pelo que podemos ver, quanto à humanidade e à terra, Deus não foi visto, não foi reconhecido e não foi notado. Mas este trecho deixa claro que Deus não está ausente. Ele está por trás de tudo que está acontecendo. Temos que nos lembrar disso quando parece que Deus não está presente ou agindo. E então, vemos neste trecho que acabei de ler que o povo de Deus caiu em 2 categorias. Primeiro, havia os judeus que foram persuadidos por Antíoco a comprometerem sua fé. Eles abandonaram sua aliança, eles quebraram a sua aliança com Deus e assimilaram a cultura grega, o que era exatamente o que ele queria que fizessem. Mas havia outros judeus chamados o povo que conhecia o seu Deus. Mais adiante neste trecho, eles serão chamados de aqueles que são sábios. Esses judeus foram fiéis à aliança de Deus. Eles permaneceram firmes. Eles seriam perseguidos, eles sofreriam muito, mas estavam dispostos a morrer por sua fé em Deus. Temos as mesmas 2 categorias hoje. Conforme vemos como as pessoas, até mesmo os cristãos professos, respondem às pressões em nossa cultura, pressões em suas vidas. Há aqueles que se desmoronam e se corrompem. Eles assimilam a cultura, o que é exatamente o que o inimigo quer que façamos. E há aqueles que conhecem o seu Deus e permanecem firmes, demonstram força. Eu mencionei essa pequena frase, tomar medidas, 3 vezes. Vemos nesses versículos que as forças malignas, anti-Deus, estão sempre agindo. Eles estão sempre tomando medidas. Mas o povo de Deus não fica paralisado. Eles não estão indefesos. As pessoas que conhecem o seu Deus também tomam medidas. Elas não são indefesas. Veja o versículo 33. Aqueles que são sábios. Esses são os que permanecem fiéis à aliança de Deus. Aqueles que são sábios, os verdadeiros cristãos, instruirão a muitos, mas por certo período cairão, eles morrerão pela espada e serão queimados. Essas pessoas piedosas, esses verdadeiros crentes, capturados e saqueados. O anjo está falando com Daniel sobre o fato de que o povo judeu de Daniel, sofrerá muito sob Antíoco. E veremos que isso prenuncia o sofrimento do final dos tempos. Esse sofrimento do povo judeu antecipa o sofrimento dos cristãos na igreja do Novo Testamento. Somos lembradas de que pessoas piedosas, aquelas que conhecem o seu Deus, aquelas que têm sabedoria, não estão imunes nem isentas ao sofrimento. O apóstolo Pedro disse: não se surpreenda quando for perseguido, quando você sofrer. Daniel e Pedro e outros apóstolos nos lembram, os escritores do Novo Testamento nos lembram, é apenas por um tempo. O sofrimento não é eterno. Verso 35. Alguns dos sábios tropeçarão, para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só virá no tempo determinado. Esse versículo me diz algumas coisas. Em primeiro lugar, nossas provações têm um propósito. Alguns cairão, alguns morrerão, eles serão perseguidos. Para quê? Isso é uma palavra de propósito. Por quê? Há uma razão.
Deus usa essas provações para purificar e refinar o seu povo. Você já experimentou isso ao perceber situações difíceis na sua vida? Deus usa as provações para te refinar, te purificar, limpar o seu coração. E então vemos que Deus controla a duração da provação. Ela terá um fim. Haverá aqueles que serão verdadeiros cristãos que cairão, morrerão. Eles serão refinados e purificados até o tempo do fim. A perseguição não durará para sempre. O sofrimento não durará para sempre. A perseguição que está sendo descrita aqui, sob Antíoco Epifânio, terminou em 164 a.C., quando ele morreu. Isso foi algo que, quando Daniel estava profetizando, ninguém poderia imaginar, mas aconteceu. A perseguição é limitada em sua extensão e em sua duração pelo decreto de Deus. Eu amo essa citação de Warren Wiersbe. Eu a repeti muitas vezes ao longo dos anos. Quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha. Nós vimos os filhos de Deus passando por uma fornalha no livro de Daniel, certo? Então, quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, Ele mantém o seu olho no relógio e sua mão no termostato. Deus controla. 1 Pedro 5,10 diz assim: O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Esse pouco de tempo pode ser anos. E você diz, não parece um pouco de tempo para mim. Não parece um pouco de tempo da perspectiva da Terra, não é? Mas, no contexto da eternidade, mesmo que seja toda a nossa vida terrena, ainda é um pouco de tempo. Nos versículos 36 e seguintes, há uma mudança no trecho. As profecias até este ponto, no capítulo 11, se cumpriram há mais de 2000 anos pelos Ptolomeus e Seleucidas. O foco naquele trecho era Antíoco Epifânio. Porém, à medida que analisamos o capítulo 8 e o capítulo 11, podemos nos perguntar por que há tanta ênfase em Daniel sobre esse governante vil e violento que a maioria de nós nunca ouviu falar antes. Bem, ele é um personagem importante na trama da história humana que Deus estava escrevendo, porque Antíoco Epifânio, esse homem vil e desprezível, prenuncia outro governante ainda mais vil que está por vir. O Anticristo será um ditador poderoso que buscará controlar e dominar o mundo durante a grande tribulação. Portanto, o restante deste capítulo foca nos últimos dias e essas profecias ainda estão por se cumprir. Nos versículos 36 a 45, lemos o seguinte sobre este Anticristo. O rei, o Anticristo, fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. O Anticristo será um homem arrogante. As pessoas confiarão em sua grande riqueza e em sua força militar. Você pode ler mais sobre ele em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde ele é chamado de homem da iniquidade e o homem destinado à perdição. Ele se opõe e se exalta acima de todos os chamados deuses ou objetos de adoração, de modo que ele se assenta no templo de Deus, proclamando que ele próprio é Deus. Lemos em Daniel 11 que os reis da terra, do norte e do sul, se unirão para lutar contra esse líder poderoso.
Veja os versículos 40, 41 e 45 de Daniel 11. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica, que é Israel. Muitos países cairão. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Perceba, não há novidade alguma quanto à ascensão e queda de reis e reinos malignos ao longo da história. Isso sempre será o caso, até que o Rei Jesus venha estabelecer o seu reino aqui na terra. E enquanto isso, haverá agitação, conflito e angústia. Veremos isso descrito no capítulo 12 de Daniel. Mas aqueles que conhecem o seu Deus não cederão ao medo. Eles serão fortes e tomarão medidas sábias. Eles terão sabedoria. Haverá momentos em que serão vencidos por seus inimigos com a permissão de Deus. Mas Deus usará até mesmo esse sofrimento para purificar e refinar o seu povo. Portanto, essas profecias no capítulo 11 tinham como objetivo dar ânimo aos judeus, o povo da aliança de Deus, que seria dominado por potências gentias por um tempo. Este trecho também dá esperança ao povo de Deus em todas as eras, que são oprimidos e perseguidos pelos inimigos de Deus. Deus nos diz o que ele disse a Daniel: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte. Seja forte. Como cristãs, muitas vezes não nos sentimos fortes. Nos sentimos fracas, pequenas e impotentes. Vemos a onda de maldade avançando neste mundo contra Deus e contra o seu povo. Precisamos lembrar que nenhum rei terreno, por mais poderoso que seja, durará para sempre. No tempo designado, é isso que Daniel continua dizendo, no tempo designado. Quem designou esse tempo? Deus. Ele está de olho no relógio e ele está com a mão no termostato. No tempo designado, quando Cristo retornar, todos os adversários encontrarão o seu fim e ninguém poderá ajudá-los. E Jesus reinará para sempre. Deus é o soberano governante de toda a história humana. Ele cuida do seu povo e pretende trazer bênção ao mundo por meio de nós. Às vezes é realmente difícil ver como isso poderá acontecer. Mas Deus nos deu essa visão para tranquilizar nossos corações e nos encorajar a ser fiéis, a confiar no coração do Senhor, a confiar no plano dele. Não importa quão sombrio ou desesperador o resultado possa parecer. E esta visão nos lembra que o céu realmente reina. Se você fica abalada com todas as notícias ou com o que todos estão postando e dizendo, a preocupação pode deixá-la um pouco desnorteada. Nancy DeMoss Wolgemuth tem apresentado uma perspectiva diferente de enxergar o mundo a partir do livro de Daniel, uma perspectiva na qual você pode se firmar. Você poderá se aprofundar mais sobre essa perspectiva com o novo livro de Nancy, O Céu Reina, o qual pode ser adquirido no nosso site. Acesse www.avivanossoscoracóis.com. Encomende o livro Céu Reina para você ou para uma amiga que você sabe que será abençoada com este conteúdo. Ensinos como este só é possível graças às ofertas de nossos ouvintes. Somos um ministério mantido por doações. Por isso, se este ministério tem te abençoado, considere nos apoiar orando por nós, compartilhando este conteúdo com outras mulheres que poderão ser abençoadas também, ou fazendo uma doação de qualquer valor. Louvamos ao Senhor porque temos visto sua boa mão sobre nós e sabemos que por sua graça podemos apresentar um conteúdo sólido e fiel à palavra de Deus. Hoje, Nancy começou a identificar o anticristo.
Amanhã ela nos mostrará o que mais podemos aprender sobre esse personagem a partir do livro de Daniel. Junte-se a nós para uma descrição da guerra nos céus amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.